Olá pessoal, tudo bem? Professor Ramon Xavier falando. E nessa aula aqui nós vamos falar sobre conjuntos numéricos, olha só, conjuntos numéricos. Então vamos lá. Os números são divididos em conjuntos, assim como um monte de outras coisas na nossa vida também são divididos em conjuntos, em grupos ou em categorias. O primeiro conjunto é o conjunto dos números naturais. Esse conjunto vai ser representado matematicamente pela letra N com um tracinho à esquerda. E dentro desse conjunto, teremos os números a partir do 0, 1, 2, 3 e assim por diante, inteiros até o infinito. Esse é o conjunto dos números naturais. Depois dos números naturais, nós vamos ter os números inteiros. O conjunto dos números inteiros é representado matematicamente pela letra Z com um tracinho aqui do lado. O conjunto dos números inteiros, dentro dele, vão ter os números desde o menos infinito. Então, vou colocar aqui uma reticências do lado esquerdo para representar o lado negativo e o menos infinito. E aí vai passar lá o menos 3, depois vem o menos 2, menos 1, passa pelo zero e depois continua até o infinito positivo. Então, dentro do conjunto dos números inteiros, vamos ter os números negativos e os números positivos inteiros. Então, naturais, do zero em diante, positivo, inteiros. Lá do menos infinito até o mais infinito. Depois do conjunto dos números naturais e dos números inteiros, temos o conjunto dos números racionais. Conjunto dos números racionais. Esse conjunto aqui vai ser representado pela letra Q com um tracinho. E dentro desse conjunto vai conter todos os números que são resultados de uma divisão de dois números inteiros. Formalmente, a gente diz que seja um número A e um número B pertencente ao conjunto dos números inteiros, tal que B seja diferente de zero, ou seja, B não pode ser zero. Vamos ter que, quando eu divido o número A pelo B, esse resultado dessa divisão é racional. Essa é a definição formal desse conjunto. Por que a gente coloca assim? Porque todos os resultados das divisões vão ser números racionais. Então não daria para listar aqui numa ordem esses elementos. Mas quem são então esses números aqui? Vamos ver aqui no exemplo. Vamos ver um exemplo. Então eu posso escolher qualquer número inteiro, por exemplo, menos 3, e colocar numa fração com qualquer outro número inteiro, desde que não seja zero. Então vamos ver. Se eu pego menos 3 sobre 2, esse número aqui, menos 3 sobre 2, essa fração vai ter um resultado, e esse resultado é um número racional. Eu posso deixar no formato de fração, ou eu posso resolver aqui, essa divisão. O 3 é negativo, o 2 é positivo. De acordo com o jogo de sinais, o resultado vai ser negativo. Agora eu tenho que 3 sobre 2 vai ser 1,5. Então o número 1,5 é um número racional. O número 3 negativo sobre 2 é racional. Então, números negativos com vírgula, números positivos com vírgula, frações negativas e positivas, todos esses números aí vão ser racionais. Então vamos ver outro exemplo. Se eu pego, por exemplo, o número 23,42, é racional. A fração 7/19 também é racional. A dízima periódica 1,666 reticências. Essa dízima periódica tem infinitas casas decimais, mas é repetido, sempre vai ser o dígito 6 na repetição. Então esse número aqui também é racional. Mas tem um detalhe. Se eu pegar a fração, por exemplo, 10 sobre 2, ou 10 meios, é uma fração, então vai ser um número racional. Só que o resultado dessa divisão, entre 10 e 2, é o número 5. O número 5 é um número natural e também é um número inteiro. Mas também vai ser um número racional porque é resultado de uma fração. Então entenda, todos os números que são resultados aí de uma divisão de outros dois números inteiros é considerado um número racional. Então as frações, decimais infinitos, com repetição, que são as dízimas periódicas, os outros números decimais que não são infinitos, só que tem um fim, tem só duas casas decimais, pode ter 3, 4, 5, 6, um monte. Mas sem repetição, ainda assim vai ser racional. Os números decimais negativos, com vírgula, as frações negativas também. E aí a gente vai ver que tem uma relação entre esses conjuntos. Eu vou fazer a demonstração num diagrama. Porque
Um conjunto está contido no outro. Como assim? Vamos representar aqui o conjunto dos números naturais com um círculo, olha só. Todos os números naturais vão estar aqui dentro desse círculo. Depois eu vou fazer um outro círculo aqui um pouquinho maior, representando os números inteiros, olha só. Conjunto dos números inteiros, Z. Depois vou fazer um maior ainda, representando o conjunto dos números racionais, Q. E aí vou fazer uma analogia com uma outra situação. Imagina que nós temos uma escola e aqui dentro, nesse quadradinho, eu tenho os alunos da turma de nono ano. Os alunos da turma de nono ano. Esses alunos da turma de nono ano estão dentro da sala de aula, mas essa sala de aula faz parte de uma coisa maior que é a escola. Então esse quadrado maior aqui representa a escola. E a escola também faz parte de um outro conjunto maior, que a gente vai dizer que é o bairro. Preste bastante atenção. Todos os alunos da escola, quando estão dentro da sala de aula, além de estar dentro da sala de aula, também estão dentro da escola. E todos os alunos que estão dentro da escola estão dentro do bairro, porque a escola fica dentro do bairro. Então nós vamos ter pessoas dentro da sala de aula do nono ano A, nesse caso os alunos do nono ano A. Vamos ter outros alunos na escola, porque não tem só a turma do nono ano. Vou colocar aqui outros alunos dentro da escola. E também podem ter alunos fora. Por exemplo, se eu estiver tratando do período matutino, os alunos que estudam no vespertino vão estar fora da escola, vão estar no bairro, eles moram ali no bairro. A mesma coisa acontece com os números. Ó. Todos os números naturais, observa, estão dentro do conjunto dos números inteiros. Todos os números inteiros estão dentro do conjunto dos números racionais, e assim por diante. Mas o contrário não é verdadeiro. Como assim o contrário não é verdadeiro, professor? Pensa aqui. Todos os alunos do nono ano estão dentro da escola. Todos os alunos da escola, durante a aula, claro, estão dentro do bairro. Mas olha só, tem alunos que estão no bairro, no período matutino, mas não estão dentro da escola. Da mesma maneira que tem alunos da escola que não fazem parte do nono ano A. É uma relação de pertinência, de pertencimento. Então isso vai acontecer com os números também. Por exemplo, eu vou avaliar aqui alguns números. Vamos ver aqui, ó, o número 1, por exemplo. Ele é natural, não é? Pertence ao conjunto dos números naturais. Está dentro aqui dos naturais. Se ele está dentro do conjunto dos números naturais, então, consequentemente, ele também pertence ao conjunto dos inteiros. Então, o número 1 também é um número inteiro. E da mesma forma, o número 1 é racional. Porque todo número que é natural vai ser inteiro, porque está dentro desse conjunto. Todo número que é inteiro também vai ser racional, porque está dentro do conjunto dos números racionais. E assim por diante. Agora, se eu pego para avaliar, por exemplo, o número 0,2. Esse número 0,2 não é natural. Não é natural. Natural é só 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante. Então, esse aqui não é natural. Da mesma forma, 0,2 não é um número inteiro. Porque número inteiro é do menos negativo, do menos infinito até o mais infinito, mas não vale número quebrado. Só vale aqueles que estão inteiros. Então, não é inteiro. Porém, o 0,2 é racional. Racional. Está em outra categoria. Apesar do 0,2 ser racional, ele não é nem inteiro e nem natural. Agora, o número 1 pertence a todos os três conjuntos. O número 0,2 pertence somente ao conjunto dos números racionais. E se eu avaliar, por exemplo, o número menos 3? Menos 3 não será um número natural. Natural só vale se for positivo. Agora, o número menos 3 é um número inteiro. É negativo, mas não está quebrado ali. Então, ele é um número inteiro. Mas o número menos 3, como o conjunto dos números inteiros está dentro do conjunto dos números racionais, o número 3 vai ser um número racional. Então, é assim que eu vou avaliar se o número pertence ou não a um conjunto. Eu sei que o conjunto dos números naturais é do 0 até mais infinito, contando números que não são quebrados. O conjunto dos números inteiros é do menos infinito até o mais infinito.
sem contar os números quebrados. Quando chega nos racionais, aí sim vai valer as frações e os números decimais e as dízimas periódicas. Então é assim que a gente separa os números, ok? De acordo com esses conjuntos aqui. Claro que tem um outro conjunto, que é o conjunto dos números irracionais, mas esse a gente vai tratar em outro momento. Então é isso aí, a gente fica por aqui. É isso aí, valeu!